Bom dia, Padre Anderson. Seja bem-vindo ao nosso podcast da Paróquia Santa Edviges. Conte para nós, Padre, como foi receber esse chamado para ser pároco desta paróquia. Como foi essa experiência e como é viver até hoje esse chamado nesta paróquia e o que ela transformou na sua vida. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos que nos escutam. Para mim, a Paróquia Santa Edviges é, de fato, algo especial que Deus colocou na minha vida. Eu era pároco em Mococa, quando eu então decidi deixar a paróquia para estudar música fora, na Europa. E então, conversando com o Dom Davi na época, eu entreguei a paróquia e vim para Mogi Guaçu me preparar para a viagem. Ficar aqui 2 meses me preparando para a viagem. Fui acolhido na paróquia Santa Terezinha, aqui em Mogi Guaçu. Então, naquela época, o pároco era o Padre José Ricardo. Ele me acolheu por estes 2 meses e eu então comecei a preparar as coisas para viajar. A ir para a Europa fazer uma das coisas que também sempre foram meu sonho, que era a música. Infelizmente, por questões da própria escola de música na Europa, enfim, por uma série de questões, não deu certo aquilo que eu queria, Eu queria estudar numa cidade e permanecer nesta cidade e ajudar lá conforme fosse preciso, mas aí aconteceu que eu consegui vaga apenas numa cidade que ficava quase 1h30 de trem do lugar onde eu iria estudar, e isso se tornou inviável, fazendo com que então eu tivesse que abandonar essa ideia por hora. E como eu tinha deixado a paróquia em Mococa, eu então fiquei sem lugar para ir. Foi quando o Dom Davi decidiu que eu deveria ir para o Rosário, ajudar na época o Padre José Carlos, porque havia um projeto do desmembramento da paróquia do Rosário para criar uma nova paróquia. Foi então que aconteceu isso exatamente. Eu fui para o Rosário, fiquei lá cerca de 4 meses, até então com essa ideia de criar a nova paróquia. E quando então firmou-se essa ideia e os projetos, eu aluguei uma casa aqui na rua da Comunidade Maria de Nazaré e iniciei os trabalhos de preparação para a criação da Santa Edviges. Então, no ano de 2009, em fevereiro, a paróquia foi criada. E de lá para cá foi um trabalho intenso, de muito aprendizado, de muita luta, de muita garra, porque nós criamos a paróquia, ela tinha apenas 5 capelas, 5 comunidades pequenas e não tinha a sua matriz. Então, o nosso trabalho se deu de, além de criar a consciência de paróquia, de unir o povo, de fazê-la crescer e caminhar, também de conseguir fundos próprios para aquisição do terreno onde seria construída a matriz, também aquisição de um carro melhor, da casa paroquial, O escritório da paróquia teve que ser provisoriamente criado num cômodo alugado. Então esses foram os grandes desafios do começo, Era tudo muito caro, a gente sem muitas condições, fomos trabalhando duro, errando, aprendendo, crescendo, e conseguimos com o tempo comprar o terreno, e depois iniciar a obra da construção da igreja. Depois, com o tempo, compramos a casa paroquial, aí vieram os vigários que foram nos ajudando, o Padre Denis, o Padre Tiago, os outros seminaristas, e nesse meio tempo então eu consegui também realizar o meu sonho de fazer música, não fora do país, mas aqui, que foi na Unasp, em Engenheiro Coelho, onde eu fiz licenciatura de música. Mas tenho certeza que a Paróquia Santa Edviges foi um grande divisor de águas na minha vida. Aqui eu aprendi a dedicação, o amor, a luta, o empenho,
aprendi a ser padre de verdade, porque eu fiquei muito pouco tempo como padre em Mococa, né? Aprendi com as dificuldades, com as provações, e também fazendo um pouco daquilo que eu gosto, que é a música, trabalhando com ela na paróquia, na diocese, né? Esta foi a nossa luta, e agora nós estamos aí às vésperas de iniciar a obra da igreja, porque como o terreno era grande, e poucos os espaços que nós tínhamos ao redor aqui da onde seria construída a igreja, nós resolvemos então fazer o salão paroquial embaixo e a igreja em cima, o que tornou a obra muito mais cara, praticamente o dobro daquilo que seria gastar para construir uma igreja térrea apenas. Então nós estamos nessa luta. Hoje temos a igreja funcionando na onde vai ser o salão paroquial, né? E graças a Deus funcionando bem, e com muitas conquistas. Criamos festas enormes que se tornaram tão tradicionais na nossa cidade, festas que são o nosso carro-chefe e que ajudaram muito a que nós tivéssemos o que nós conseguimos alcançar até agora. E também graças aos nossos colaboradores, dizimistas, benfeitores, que não deixam de nos ajudar mensalmente a manter toda essa estrutura que hoje nós temos, graças a Deus, né, com muito amor. Também reformamos todas as nossas capelas, né, as 5 capelas que hoje estão reformadas e se tornaram muito aconchegantes também para a nossa missa, para a celebração, enfim, para as pessoas que convivem naquela comunidade. Então seria isso, a paróquia de Santivis. Eu sempre digo que é um grande presente de Deus na minha vida, que me ajudou, né, a ser mais padre, a ser, né, mais feliz, e também com os desafios e as dificuldades me ajudou a crescer e a amadurecer, né? Porque quando a gente começa, nós somos padres novos, achamos que vamos mudar o mundo, e aí depois a gente vai percebendo que não é assim. Se a gente conseguir mudar um pouquinho aquilo que está ao nosso redor, já está bom demais. E é o que hoje eu agradeço a Deus por ter conseguido mudar um pouquinho aquilo que está ao nosso redor, ao redor dessa paróquia, que com certeza é um grande sinal nessa cidade para todas as pessoas. Muito obrigado, Padre, pela disponibilidade do senhor em participar do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade e peço a você que nos escuta que possa rezar por nós, rezar por mim, rezar pela nossa paróquia, a fim de que a gente continue crescendo, continue firme, e nesse desafio novo que a gente tem, que é justamente construir a nossa matriz. E em tempos tão difíceis, né, ainda vivendo nessa pandemia, nós temos experimentado dificuldades enormes, desde a perda de gente muito querida que estava à frente de muitas coisas na paróquia, até também esse isolamento, esse afastamento que nos levou, né, a distanciarmos da comunidade, da igreja, e que agora fica esse desafio do retorno, da retomada, né, de tudo aquilo que a gente vivia enquanto igreja, né? Mesmo as festas nossas foram prejudicadas já há quase 2 anos, né? Que nós não fazemos uma festa grande, e tudo isso acaba prejudicando diretamente e indiretamente, né? Tanto economicamente falando, como espiritualmente falando, né? A parte espiritual também ficou comprometida, já 2 anos que não conseguimos celebrar juntos a Páscoa, e tudo isso vai pesando mesmo no nosso coração, na nossa vida, e é um grande desafio. Então, que vocês rezem, não desistem, aqueles que me ouvem, que são de fato, se estiverem ainda afastados, retornarem para a vida de comunidade, ajudando, doando-se e fazendo com que a comunidade continue crescendo nestes momentos tão difíceis em que nós somos chamados a ser um sinal, né, ou melhor, sal da terra e luz do mundo. Obrigado e Deus abençoe a todos. Amém, Padre.